Pronto. Agora sim, estamos gravando. O Thiago sumiu. Pô, Thiago. Para não ficar pesada a imagem, sabe, né? Muita beleza, daí vai ficar... Sim, entendi. Vai ficar travando aí as Tá, conversas. mas assim, só para a gente falar, eu convidei o Rodrigo para conversar um pouco conosco, porque eu tinha pedido para vocês alguns temas para a gente fazer um trabalho de avaliação, etc., né? E até fiquei de fazer uma enquete, não fiz, porque resolvi deixar a gente ter esse papo hoje, já que nós vamos conversar sobre um monte de atividades. Opa! Um monte de atividades que acontecem lá na Amazônia Oriental, né? E talvez vocês tenham alguma ideia, né? Gostaria de trabalhar com isso ou com aquilo. O foco do trabalho que vocês vão fazer comigo vai ser a avaliação do ciclo de vida, né? Fora aí o Augusto já se ofereceu para a gente trocar alguma ideia assim para trabalhar um pouco com o georreferenciamento ali com o Rodrigo, mas isso a gente vai fazer à parte. E então nós vamos aproveitar essa conversa para depois vocês me mandarem até amanhã ou sei lá, até segunda-feira vocês me mandem alguma sugestão, senão eu vou entrar com a tal da enquete. Certo? Beleza. Tá bom. Então, eu mandei aqueles textos que eu tenho escrito para vocês, eu mandei para o Rodrigo para ele se situar mais ou menos no que é o tema periférico, né, do que a gente está tratando. Embora nós trabalhemos com avaliação de estilo de vida, né, eu estou colocando os outros cenários ali meio que para contextualizar a questão de uma análise multicritério. E como o Rodrigo trabalha com outros tipos de análise multicritério, e ele está vendo um problema que é mais ou menos que é tipo um microcosmo do que a gente está vendo no mundo inteiro, né? Que é um ecossistema com ainda um detalhe adicional bem importante, que é com povos indígenas, ainda por cima, né? Respondendo a pressões de atividades econômicas de intervenção, né? Então, o Rodrigo não quis me dar o currículo para eu apresentá-lo, mas eu conheço o Rodrigo há muito tempo, somos amigos de infância, tá? E eu vou dar uma apresentada assim do jeito que eu achar, né? O Rodrigo é biólogo e ele trabalha com avaliações e gestão de intervenções ambientais há muitos anos. Eu sei quantos anos, uns 30, mais de 30. 25, mais de 30, né? E antigamente ele sobrevoava o país inteiro. Tem histórias ótimas. Se vocês apertarem, sai história boa. Tá? Histórias de garimpo, então, de e floresta, e são ótimas. Mas depois disso, né? Não sei se isso continua acontecendo, né? Porque acho que não é mais tão eventualmente necessário. Acesso remoto a informações de várias maneiras, né? Então ele tem uma visão bem ampla, tendo colocado o pé no barro, sem falar que trabalha diretamente com várias comunidades indígenas. E isso já faz mais de 10 anos. Uns 15 anos, mais ou menos, né? O que eu lembro, né? Tem uma vantagem adicional de ser amigo da pessoa, é que eu lembro que ele comemorou 40 anos numa aldeia. Pronto, já te disse a idade do Rodrigo também. Tá. Desculpa, sem querer. Mas a gente é colega de colégio, né? Então é a mesma que a minha. Então tá, eu vou deixar o Rodrigo puxar a conversa agora, né? E vocês, acho que assim, o modelo aqui é de papo, é bem livre, então vocês podem intervir. Tem aquele sistema de levantar a mãozinha, né? Tem um sistema de levantar a mãozinha que eu nunca vi ninguém levantar a mãozinha aqui para mim. Eu tenho usado muito, ali embaixo dos participantes. Esse aí? Não é esse. Esse aí, não, esse não, tem um raise hand mesmo.
Se tu clicar nos participantes que estão na barra de baixo, tem uma opção de levantar a mão. E o Augusto e o Cauê levantaram a mão agora. Todo mundo levantando a mão. E tu, como mediador, pode manipular as mãos e o microfone deles também, se for necessário. Mas não posso baixei a mão da Andrielen agora. Olha quanto poder que isso me dá, cara. É bem útil. Tá bom, vocês podem levantar a mãozinha se quiserem, fiquem à vontade, tá? A gente pode fazer o sistema de levantar a mão a qualquer momento, que não tem problema. A gente só, se eu botar uma tela inteira, talvez eu não veja a mão, mas aí tu nos avisa. Eu aviso. Vou então começar de onde o Marcos parou. Eu trabalho há uns... Sou biólogo, sou meio geógrafo, sou meio engenheiro, sou meio antropólogo também, mas a minha formação é biologia com mestrado em ecologia aí na UFRGS. E nos últimos 10 anos eu tenho sido coordenador de um programa de monitoramento de uma organização indígena no sudoeste do Pará, os Caiapó, que eles executam um plano de compensação dos impactos da rodovia Cuiabá-Santarém, já há 10 anos. Então, nos últimos 10 anos eu vou com muita frequência e faço o monitoramento de desmatamento, focos de calor. Agora nós estamos numa fase de procurar novas formas de trabalhar com os alertas, porque as coisas estão numa aceleração da degradação por lá, por conta de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Então, garimpo e madeira é uma questão muito, muito séria e as dinâmicas foram mudando muito. Até uns anos atrás, por exemplo, não havia corte de floresta no inverno amazônico, que é o período que nós estamos terminando agora, que é o período chuvoso, né? Lá o pessoal chama de inverno. E nos últimos anos, os madeireiros estão trabalhando já em ciclo anual, não para. Só não consegue retirar a madeira da floresta por conta das condições de tráfego nas estradas, mas a madeira está sendo cortada e fica armazenada para ser retirada no período seco. Então, isso está nos provocando a procurar novas alternativas para identificar as áreas de ilícito. Lá na Amazônia tem um problema que desse período chuvoso, que vai mais ou menos de outubro até maio, as imagens de satélite óticas não veem nada, porque a cobertura de nuvem é quase 100% do tempo. Eu vou mostrar agora um pouco mais para vocês como é que isso aparece. Então, durante um longo período, não se sabe o que está acontecendo por imagem de satélite. Como é tudo muito grande, sobrevoo às vezes é difícil, as distâncias são muito grandes, as próprias segurança do tráfego aéreo é um pouco complicado. Então, nós estamos trabalhando com uma tentativa de qualificação das avaliações que está fazendo. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, se vocês me permitem. Deixa eu ver se a configuração permite. Não, tu não está disabled. Também aparece uma mensagem que eu não consigo, tu vai ter que me liberar, né? Está liberado. Vamos ver. Que massa. Isso, então, é um software que eu trabalho regularmente, chama ArcGIS, é um software exclusivamente de geoprocessamento, que é um dos mais tradicionais do mundo inteiro. As instituições de ensino e pesquisa também usam, o governo usa, é o software que o IBAMA usa, e nos permite fazer muita coisa no trabalho que a gente está fazendo. Nós estamos vendo aí, estão vendo o meu Brasil aí? Uma janela de Brasil? Sim, está aparecendo. Sim. Tá. Esse é o conjunto de terras indígenas brasileiras, que deve ser algo em torno de 12,5%, menos de 13% do território nacional. A gente vê que tem uma claríssima concentração na região amazônica, né? Algumas áreas muito... Vocês veem o meu cursor também, né? Sim. Sim. Ótimo. Sim. Uhum. Que ótimo, obrigado. Então,
uma grande concentração na Amazônia brasileira, e eu trabalho particularmente com duas terras indígenas, que elas estão marcadas ali em verde. São duas TI dos Kayapó. Se vocês tiverem curiosidade de saber, como não é o nosso foco principal, eu separei aqui o site que se chama Povos Indígenas do Brasil. Lá vocês podem procurar os Mbengocré Kayapó, que é o povo com quem eu trabalho. Hoje eles são por volta de uns 12 mil e num território muito grande aqui. Vou chegar mais perto aqui. Essas duas são as terras indígenas que eu trabalho. Essa aqui também é Kayapó e essa aqui do sul também é Kayapó. Os Kayapó são todos aparentados. Essa aqui onde está o cursor em cima é onde é a terra indígena onde mora o Raoni, e Capoto Jarino, que todo mundo conhece. São todos meio aparentados. E nessa área a gente trabalha há muitos anos com análises que se repetem numa área tampão, vou mostrar para vocês, que é uma faixa de 100 quilômetros no entorno dessas duas TIs. Essas TIs são, vou chegar mais perto aqui. Essas TIs são fruto de um esforço muito grande desses índios. Você provavelmente deve ter visto já alguma foto do Raoni com o Sting por aí. No começo dos anos 90, eles fizeram uma campanha internacional muito grande na luta pela demarcação dessas terras e tiveram uma feliz coincidência de fazer isso mais ou menos de maneira simultânea à Constituinte de 88. Então eles é um território gigantesco, são 6 milhões de hectares. 6 milhões de hectares, mais ou menos, nessas duas TIs. E essa aqui também é Kayapó. O conjunto contínuo dá quase 10 milhões de hectares, é uma coisa muito grande. E aqui, ao lado delas, passa a rodovia BR-163, que é a rodovia Cuiabá-Santarém, aqui a oeste. Essa rodovia é um caso, junto com a Transamazônica, são dois casos únicos, talvez até em nível mundial, porque essas rodovias foram abertas no meio do nada e tudo que veio depois delas é consequência da sua existência. Então, até os anos 70, esse pessoal da Havaí ainda até os anos 70, um pouco antes talvez, mas enfim, até o final dos anos 50, até os anos 70, ainda eram nômades, alguns grupos com contato muito incipiente com garimpeiros, com seringueiros, é uma região que teve muita exploração de seringa no segundo ciclo da borracha, e lá também havia uma profissão que também existiu que foi um motivo de contato com índios americanos, que são os chamados gateiros. Eram pioneiros que comercializavam peles de animais silvestres, também tinham contato com esses índios. Então, até a abertura dessa estrada era um mundo parado no tempo lá. Esse grupo, particularmente, com quem eu trabalho, eles foram contatados nos anos 50, em 1957. Mais precisamente no dia 7 de setembro de 57, eles tiveram contato pacífico com o então Serviço de Proteção ao Índio, que depois virou FUNAI, né? Então, a relação deles com a sociedade nacional, ela tem pouco mais de 60 anos. Então, são grupos que já têm um convívio maior, mas também não é uma coisa de muitas gerações, né? Existem... Não sou eu mesmo. Pode falar. É o seguinte, quer dizer que antes da estrada a situação era de praticamente os povos eram isolados. Relativamente isolados, já havia contato. Salvo contatos esporádicos, né? Exatamente. Mas e por que raios fizeram essa rodovia? Porque o governo militar que achava que era um vazio demográfico
e queria trazer os pobres do Nordeste para ocupar o vazio da Amazônia brasileira. Essas estradas foram abertas por um troço chamado PIN, Projeto de Integração Nacional. Ainda no começo, logo depois do golpe, talvez no final dos anos 60, esse troço foi concebido e as obras da BR-163, essa que corta aqui, mais ou menos norte-sul, o início das obras é 72 e a abertura ao tráfego é 76. E nessa abertura, os Kayapó já eram contatados, mas essa terra indígena aqui, esse vácuo aqui da TI Mecanoti, se chama Terra Indígena Panará, era onde é uma terra dos índios gigantes que chamavam. Esses caras foram contatados com a estrada já aberta. Foi uma catástrofe humanitária. Eles tiveram uma perda, perderam mais ou menos 70% da população por gripes e sarampo, e foram removidos do seu território porque a estrada passava exatamente no meio. Eles foram levados para o Parque do Xingu, que é aqui, nessa parte mais ao sul, é o primeiro parque indígena brasileiro, criado em 61. Esses caras foram retirados do seu território e transportados para cá, e somente nos anos 90 eles conseguiram recuperar essa área que é essa terra indígena Panará. Então, isso aqui foi um exemplo de como fazer as coisas do jeito mais errado possível. Foi assim que o Brasil lidou com essa região, principalmente a partir do ciclo dos governos militares. Interessante que é mais ou menos a mesma coisa que os europeus fizeram com os povos nativos no século XVI, né? Sim, 17. Sim, exatamente. Bem moderno mesmo. Bem a Júlia tinha erguido a mão ali, Júlia. Não, eu ia perguntar duas coisas, que ele já respondeu no final das contas, que eu ia perguntar sobre, além da estrada, teve, então, alguma migração do povo do Sertão dos Pobres, né, que ele tinha falado para esse lugar. Eu ia perguntar qual foi a primeira consequência, mas aí ele já comentou logo sobre sarampo, que desceu, perdeu terra e reconquistou. Mas e o outro comentário que eu ia fazer foi bem esse que o professor falou, tipo, tempos atuais, mas os modos que a gente age ainda é do Brasil colônia. Exatamente. Isso nós estamos vendo repetir agora, a partir da posse do novo governo, com um incentivo direto à invasão por garimpeiros. Eu vou mostrar algumas áreas para vocês daqui a pouco. É uma coisa que continua se repetindo. A gente está voltando à política indigenista brasileira, por incrível que pareça, teve grandes avanços desde da criação da FUNAI, que é de 67, já é do ciclo militar, e a incorporação de conceitos muito modernos que vigoraram até recentemente, que era evitando a assimilação, né? Até quando se chamava SPI, o serviço da SPI era assimilar. O governo Getúlio Vargas achava que o nome completo do Serviço de Proteção ao Índio era Serviço de Proteção ao Índio e Identificação de Trabalhadores Nacionais. Era um serviço para fazer os índios virarem brasileiros. Isso foi abandonado por uma política de deixar que eles decidissem a forma como essa integração deveria ser feita. Então, o que os antropólogos chamam de assimilacionismo foi abandonado já há muitos anos. E está sendo reconstruído com esse discurso de que índio tem que ser agricultor, de que índio tem que ser garimpeiro, de que índio tem que produzir soja transgênica, e assim nós estamos vendo a situação que daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais de detalhes. Esses índios, particularmente os Kayapó, que é esse grupo com que eu trabalho, eram os antropólogos eles são conhecidos desde o final do século XIX, e já existe registro, eu acho, de Kayapó. E alguns antropólogos tratam eles como os índios mais bravos do sertão brasileiro. Era um povo muito belicoso. Eu vou tirar um pouco de zoom aqui. A origem deles é o Baixo Tocantins, que é mais ou menos aqui onde está o cursor.
E esses índios, eles foram, a partir do final, de 1890, 1900, por aí, eles começaram a fugir das frentes de expansão que entravam pelo rio Amazonas e seus afluentes e foram se deslocando na direção sudoeste. Então, essa situação que a gente vê hoje com esse território por eles ocupado era uma situação de tremenda disputa. Eles eram inimigos mortais dos Shipaia e Curuaia, que estão aqui em cima, eles eram inimigos mortais dos Munduruku, que estão aqui do lado, eles eram inimigos dos índios que estão aqui em cima, no alto do Telespires, alto Juruena. Então, quando começou a haver essa intensificação e a pacificação, que é essa de 57, ainda eles estavam saindo de um período de conquistas territoriais, e a conquista era pela guerra. Esses índios lutavam de borduna, que é um tacape de grandes proporções, que eles usavam tanto para caçar como para a guerra. E eles tiveram contato com arma de fogo muito antes da pacificação. Então, eles já roubavam de pioneiros, roubavam de fazendeiros, roubavam de garimpeiros armas e munição. Tem umas histórias inacreditáveis dos seus primeiros contatos com arma de fogo. Nos anos 60, teve um missionário. Júlia? Eu só Oi, vejo... não. É que, não, agora eu vou deixar o Rodrigo continuar o raciocínio, porque eu levantei na hora que ele começou a linkar um pouco com medidas políticas. E eu tenho uma pergunta sobre isso, mas eu acho que eu vou deixar para depois. Vai Pode chegar ser? lá, nós chegaremos lá, certamente. Fique à vontade. Isso, segue o raciocínio, Rodrigo, desculpa. Tá bom. Não, então é isso, né? É uma situação que estava até os anos 60, era um território, era uma terra de ninguém, assim, era uma área gigantesca que era pouco conhecida. A Serra do Cachimbo, que está aqui indicada, é uma base aérea, um campo de provas, chama Campo de Provas de Brigadeiro Veloso, é uma área do Exército, da Aeronáutica, que serve para... É uma área gigantesca também. Acho que eu tenho a poligonal, mas eu não tenho ela aqui. É uma área que os aprendizes de aviadores de guerra fazem exercício com munição real. Então, é uma área muito grande. E essa Serra do Cachimbo, ela foi aberta a pista de pouso foi aberta pelos irmãos Vilas Boas, no final dos anos 40, início dos anos 50, um projeto conduzido, que começou com o governo Getúlio Vargas, com o segundo governo Getúlio Vargas, chamava a Marcha para o Oeste, que foi a primeira tentativa de se conhecer um pouco melhor o sertão amazônico, né, do Brasil. E então mais ou menos esse é o período que nós temos que a gente conhece alguma coisa com maior precisão dessa região que a gente está falando. Eu vou ligar para aqui uma imagem que diz muito do que a gente está falando. Ela não é... Deixa eu tirar essas estradas daqui. A cor não é muito boa, porque ela está em preto e branco, né, em tons de cinza. Vocês conseguem ver que aqui é o litoral brasileiro e aqui é a última floresta da porção leste, é a última floresta da Amazônia Oriental. Eu tenho até o limite que chama Amazônia Legal aqui. Essa linha verde é o que chama Amazônia Legal. Então, isso aqui é uma frente de expansão de pressão sobre a floresta. O bioma, tudo que nós estamos vendo aqui, que já são áreas alteradas, áreas de muita agricultura, era floresta até os anos 80, até os anos 90. E aqui no meio, esse corredor de mata é o que nós costumamos chamar de corredor de sociobiodiversidade do Rio Xingu. Esse é o rio, aqui dá para ver o Rio Xingu, e ele deságua no Amazonas aqui em cima. Aqui está... Opa, desculpem aí, não queria um pop-up. Ele deságua no Amazonas próximo Aqui nesse ponto é a usina de Belo Monte, que usa a água do Rio Xingu. Então, nós estamos vendo a última mata contínua da Amazônia Oriental.
Na Amazônia Ocidental, isso é um pouco diferente. Ainda tem muitas áreas muito grandes, inclusive com sobreposição com os países vizinhos. Mas, assim, o que é a Amazônia 100% brasileira é a mancha de floresta contínua mais que ainda resiste nessa região. E muito graças aos territórios indígenas que agora estão sob intensa ameaça. A Cuiabá-Santarém, essa rodovia de que falamos, que foi aberta ao tráfego em 1976, ela foi o trecho que me levou a trabalhar lá, é o trecho paraense, a divisa para Mato Grosso, Pará é mais ou menos aqui. Ela está pavimentada daqui quase até Santarém, que está aqui na beira do Tapajós, já está pavimentada. E essa área, essa estrada, desculpa, ela está sendo o principal meio de escoamento da produção de soja e milho para os mercados chineses do centro-oeste brasileiro. Essa parte aqui estão todas, é abertura muito recente. É uma área de fronteira agrícola ainda. Quando eu comecei a trabalhar nessa região, por volta de 2002, havia lavouras de soja mais ou menos até aqui, uma cidade que chama Guarantã do Norte. Acho que eu tenho as cidades aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Essa cidade é Guarantã do Norte. Quando eu comecei a trabalhar, no começo dos anos 2000, existia soja até aqui. Hoje já existe soja aqui no Alto, perto de Novo Progresso, que é a sede da instituição com que eu trabalho. Então, Não, sou eu mesmo. Só queria, assim, nessa época que o Rodrigo refere, houve uma expansão imensa da produção de soja no Mato Grosso. Tá? E um grande produtor de soja foi ministro da Agricultura recentemente, foi governador do estado, tá? E ele criou uma infraestrutura muito grande para o escoamento de soja, para corredores de exportação. E foi assim a mais recente expansão da lavoura de soja. E só para ficar no mesmo assunto, né? A gente tinha um acordo chamado uma espécie de zoneamento agroecológico tácito, vamos dizer assim, né? Mais ou menos tácito, né? Que era a moratória do soja, né? Que não se poderia então plantar soja nessas regiões aí do norte. Só para a gente falar assim, que tem um contexto todo encaixado, né? sim. Não sei se tu ia chegar a comentar isso, mas... Eu ia falar porque uma das coisas que está projetada para a região, nesse adensamento de logística, é a ferrovia que chama Ferrogrão. É a ferrovia FS 170, que sai de Sinop, no Mato Grosso, e vai até Miritituba, no Pará, que é um porto que está às margens da... Essa aqui é a BR-230, Transamazônica. No Porto de Miritituba já tem terminais graneleiros e há um plano de construir essa ferrovia. Ela é uma das ferrovias prioritárias para o programa de concessões do governo, que deve ser apresentado com mais detalhes em algum momento nas próximas semanas. Então, eu participo de um grupo que envolve várias instituições que atuam nessa região. Nós estamos começando a tratar essa região como o corredor logístico do Xingu. Não é só do Xingu, porque aqui já é a bacia do Tapajós, mas, enfim, está sendo feito um esforço de tentar avaliar os impactos conjuntos de tudo isso que está acontecendo aqui. É um grupo que está em andamento, envolve pelo menos umas 2 universidades, umas 4 ONGs, então estou tentando avaliar um pouco melhor isso, com um pouco mais de detalhe, para influenciar o processo de concessão da Ferrogrão. Porque o processo de concessão, a gente temos uma expectativa de que ele consiga trazer também alguma forma de ordenamento territorial, porque essa região é uma terra de ninguém. A titulação é nula, não tem titulação, tem terras devolutas, tem terras da União, tem unidades de conservação, tem terras indígenas, que essas sim são homologadas e registradas no SPU, mas é uma verdadeira
é uma verdadeira terra de ninguém do ponto de vista da estrutura fundiária. Isso afeta muito o descontrole, porque é tudo feito sem que o Estado tenha um mínimo de conhecimento do que está acontecendo e as possibilidades de ingerência são bastante limitadas, né? O ciclo de ocupação atual é o seguinte: alguém entra e derruba o mato, as madeiras que são valiosas elas são comercializadas, o resto queima. Nós vamos falar de queimado daqui a pouco. O resto queima no chão mesmo, queima no local onde ela foi derrubada. Aí imediatamente é preparado um pasto. Já tem uma tecnologia inacreditável. Os caras fazem até plantio de pasto de braquiária. Eles fazem plantio de avião, tem os aviões adaptados para plantar. Então, tacou fogo, choveu a primeira chuva, eles largam a semente de braquiária. Quando a braquiária estiver na altura conveniente, eles entram com o gado fica ali um par de anos, 2, 3 anos, até conseguir limpar, porque fica muito resíduo de madeira e troncos que não foram completamente queimados. Quando isso está dominado e onde a topografia permite, em seguida entra a soja. Então, é um ciclo de destruição que a titulação da terra não ocorre em nenhum momento. Agora, houve uma tentativa, esse governo tem uma MP para uma legalização, que vai ser uma catástrofe também, que está chamada da MP da grilagem, que autorizaria a titulação de terras que estejam ocupadas, não importa como tenha sido a partir de 2008. Ainda está no Congresso, isso não está resolvido, mas é uma ameaça também à integridade desses territórios. Então, é um lugar onde nós estamos vendo acontecer o que pode haver de mais bagunçado na gestão de um território que é de uma importância fundamental. Se a gente lembrar não é só para a região, para todo o Brasil, se a gente lembrar que aqui onde está o cursor é a usina de Belo Monte, que é responsável mais ou menos quando ela está produzindo plenamente no período de chuva, talvez 40% da energia hidrelétrica produzida no Brasil. Ela depende da água que está correndo aqui no meio. Deixa eu ver se eu tenho uma hidrografia aqui para a gente ver o rio Xingu. Ver se não vai ficar muito denso. Não é essa. Aqui. Esse aqui aqui está passando, não tem o Xingu aqui, mas enfim, olha, esse aqui é o Xingu, ele está passando embaixo do limite da TI. E essa região da Serra do Cachimbo é uma região de transição. Se eu estou falando muita coisa, vocês acham, pode me interromper para perguntar, porque eu estou emendando uma coisa na outra, né? Aqui, essa serra que a gente vê aqui, que é a Serra do Cachimbo, mesmo onde está a base aérea, aquela de que falamos, essa serra ela marca uma divisa entre o Cerrado e a Amazônia. É uma coisa muito incrível, porque a gente passa a serra e o mundo muda. Aqui ainda tem muita influência das fisionomias de Cerrado e aqui se adentra efetivamente. Aqui ainda tem um pouco de Cerrado, é uma zona de transição. E aqui já é completamente floresta tropical. E essa região da Serra do Cachimbo são terrenos do pré-cambriano muito antigos, são granitos. São granitos que são profundamente suscetíveis à perda da cobertura vegetal. Então, onde se tira, todo esse lado aqui acontece isso. Onde se tira a floresta, o assoreamento é imediato, porque o solo é mínimo, uma capa mínima de solo, e em seguida tem o granito, e aquilo degrada muito rápido, porque as chuvas são intensas, chuvas de muito volume durante muitos dias. Ou seja, a perda da cobertura florestal do corredor do Xingu, ela é uma perda da garantia da energia firme de Belo Monte. E isso já tem estudos que comprovam isso, que esse rio aqui, que é o meu rio, o rio Iriri, que está aqui no meio, o rio Iriri, ele tem 30% da água que chega em Belo Monte, ela é produzida na subbacia do rio Iriri. Então, a perda da floresta na bacia do Iriri significa a perda da água para Belo Monte. Então, do ponto de vista estratégico para o país, é uma estupidez tirar essa floresta para colocar soja, independente de qualquer avaliação do ponto de vista moral do que está sendo feito com esses indígenas, com essas populações tradicionais que vivem aí. É um tiro do pé do ponto de vista da economicidade da geração de energia hidrelétrica no Brasil. Em qualquer viés econômico, né? Em qualquer viés econômico, exatamente. E outra coisa,
As chuvas do centro-oeste e do sudeste, existem alguns estudos que provam que elas são produzidas pela floresta. Então, a perda da cobertura florestal, principalmente nesse extremo sul aqui, que é o miolão do Brasil, nós estamos falando do verdadeiro coração do Brasil. A perda da floresta aí vai impactar a produção agrícola do próprio centro-oeste, cujas safras estão sendo escoadas por aqui e é o motor da própria degradação da floresta. Então, é uma coisa, são fluxos, os fluxos de que fala o Marcos, acontecendo de uma forma e com uma intensidade totalmente alheia ao mínimo da razão e do conhecimento, sabe? Nós já sabemos o que tem que ser feito aqui, só que as forças do caos estão dominando a maneira como isso está sendo conduzido. É uma coisa assim, vai nos custar muito caro. É uma coisa que, para nós, do centro-sul do Brasil, parece muito distante, parece que não nos afeta diretamente e não é uma coisa condenável. É isso mesmo, a gente conhece melhor o que está mais perto, mas então, o efeito disso em médio e longo prazo pode ser bastante complicado, né, para o futuro até da própria produção agrícola do centro-oeste e mesmo no sudeste brasileiros. Então, eu vou fazer uma pausa aqui com essa área. Então, voltando aqui para a minha área que eu estudo, eu vou desligar aqui a imagem do fundo. Essa área que eu avalio anualmente, eu tenho aqui uma avaliação de desmatamento. Só tenho que me lembrar onde eu deixei isso. Eu faço uma avaliação anual aqui. Isso aqui é a situação atual das áreas desmatadas nessa área tampão de 100 quilômetros no entorno da minha área de estudo. Em 1976, quando essa estrada foi aberta, deixa eu botar de volta aqui a BR-63. Em 76, quando a estrada foi aberta, isso aqui era tudo floresta. E hoje essas áreas em laranja são áreas desmatadas. Eu vou alternar uma janela aqui para mostrar uma apresentação que eu tenho desses resultados. Essa é a minha área de estudo, o tampão das duas TIs. Estão vendo bem, né? Sim. Sim. Essa área, então, tem 211 mil quilômetros quadrados, mais ou menos. Então, daqui a divisa, Mato Grosso, Pará, daqui o eixo da BR-163 e os 100 quilômetros no entorno do limite das duas terras indígenas. Em 1997, quando começam a ser disponíveis os dados do PRODES, que é esse Programa de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Brasileira, que é uma tecnologia nacional tocado pelo INPE, com muito estudo, muita pesquisa, assim, é um modelo para a gestão de desmatamento para o mundo inteiro, inclusive exporta para outros países da América, tem trabalho na África também, enfim. Em 1997, começou a ter uma consolidação. Antes era desenhado em mapa e medido com um planímetro. Em 97, começou a se trabalhar com um sistema que depois foi incorporado ao que se chamou PRODES Digital. Então, o ponto de corte do PRODES é 1997. Em 97, daqueles 211 mil quilômetros que eu avalio, tinha 9 mil desmatados. Aí nós vamos ver a evolução disso. Então, 2000 já eram 11 mil, 2011, depois eu mostro um gráfico disso. Vocês vão vendo que é... Rodrigo, oi? A gente está vendo ainda o ArcGIS. Opa! Como é que eu alterno isso? Tu tem que interromper o compartilhamento. Ah, entendi. Stop Video. Não, Stop Video é o meu vídeo mesmo. New Share. Desculpa aí, gente. Que bacana. Isso acontece o tempo inteiro comigo. Vou voltar. Agora sim, agora dá para ver. Tá, desculpa. Então tá aqui o PRODES 97, os 9 mil quilômetros. Obrigado por avisar, senão eu estou fazendo papel de idiota aqui. Né? Não, eu custei um pouco a perceber. Tá bom. 97, aí dá um salto para 2000, que é quando começa o PRODES digital, que aí já começa a ter a adição de dados disponíveis na web, que quem quiser ir lá catar e olhar vai estar lá ainda no repositório do INPE. Então,
é o efeito de espinha de peixe das estradas principais, né? Aqui é a cidade de Novo Progresso, que é um núcleo de expansão. 2001, 2002 foi quando eu comecei a trabalhar, quando se anunciou que haveria a pavimentação da estrada. 2003 já eram 17 mil quilômetros desmatados. 2004, 2005, 2006, já 24 mil, mais de 10% da área total já estava desmatada. 2007, 2008, 2009, e assim nós vamos até, acho que meu último ano que está aqui é 2018, 2018 é o último ano que eu tenho. Então, isso é um retrato, e aí vocês podem notar algumas coisas, o que é a pressão sobre os territórios indígenas, né? O que estava lá, estava afastado das TIs, em 97 aqui já está grudado. Aqui foi uma área desmatada, uma das maiores áreas desmatadas na série histórica do PRODES, uma vez só, aqui foram desmatados mais de 5 mil hectares nesse cantinho aqui. Ah, não, tem 2019, ó, ainda já tinha... Então, em 2019, daqueles 211 mil quilômetros que eu avalio, 33 mil já estavam desmatados. Aqui estão as áreas desmatadas por ano, ou seja, alguns marcos que são muito fáceis de identificar, que é o ano do anúncio da pavimentação da BR, que foi uma explosão realmente. 2004, 2005 foram anos de muito desmatamento. Aqui, a gente baixou pela uma vez, em 2010, baixou do patamar de 500 quilômetros quadrados, mas esse negócio foi retomado em seguida. Desculpa, agora que eu vi sua chamada. Fale. Augusto? Eu fiquei curioso ali com o mapa. Desmatamento dentro das terras. Aqui, né? Isso. Aqui são aldeias muito grandes, são as maiores aldeias. São desmatamento para abertura de roças. Aqui também tem uma, muito bem observado. Ó. Mas não desmatamento legal, assim, pessoal entrando lá dentro? Não. É roça de índio. Essa aldeia aqui, ela é muito grande. Ela se chama Aldeia Kubenkoc, ela está bem aqui. Ela chegou a ter, em algum momento, quase 1.000 índios. Depois houve uma divisão, hoje ela deve ter por volta de 500 índios. Então, as roças são muito grandes e muito longe da aldeia. Tem roças abertas bem longe da aldeia. Então, essas manchas que a gente vê aqui dentro são basicamente áreas abertas pelos índios mesmo. Ah, tá. Beleza. Pietra também levou o que ia falar. Pietra? Oi, eu tô com duas dúvidas. Na verdade, não são dúvidas, são perguntas. A primeira delas é que eu tenho curiosidade de saber como é que é feito, ou no caso não é feito, né? A fiscalização dessas áreas. E a segunda pergunta é, eu queria saber como é que está a situação atual, assim, dessas populações indígenas com todo esse avanço, essa pressão, porque deve ser, no mínimo, muito complicado, né? Sim, é bastante complicado. Há um assédio de madeireiros e garimpeiros nas comunidades, então algumas áreas de garimpo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um garimpo que é dentro da TI, que ele é autorizada por algumas lideranças, umas aldeias pequenas. O assédio é permanente, já há um esgotamento, principalmente nessa faixa mais próxima da BR, como se vê claramente no mapa, já há um esgotamento dos recursos madeireiros fora da TI, então a pressão vai aumentando, e algumas vezes algumas lideranças são cooptadas e permitem a entrada de madeireiros e garimpeiros. Essa aldeia que está aqui, se chama Aldeia Baú, é uma aldeia que ela é dos anos, talvez ela seja do final dos anos 60, ela está aí nesse mesmo lugar, e esses índios sempre tiveram muita relação com garimpeiros e madeireiros. Essa aldeia chegou a ter um avião particular que foi trocado por madeira. Nessa porção norte da TI Baú, aqui eu andei muito pouco, só voei aqui, nunca entrei pela terra, mas dizem que existem as maiores concentrações de mogno da Amazônia Oriental. Era por alguma coincidência, não sei, alguma coisa, ou até vai saber se é alguma coisa de manejo, mas enfim, manejos pré-históricos. Mas essa região aqui, ela concentra um verdadeiro jardim de mogno. Então, na época antes do comércio do mogno ser banido, esses índios chegaram a ter um avião
que os madeireiros trocaram por mogno. Então, a relação é muito complicada. Eu vou voltar lá para o gráfico. Aqui, 2010 foi quando eu comecei a trabalhar com eles e em 2015, 2016 houve um esforço muito grande do IBAMA de repressão. Havia uma base permanente do IBAMA em Novo Progresso. Os índios ficaram amigos do diretor de proteção do IBAMA. Eles tinham o telefone particular deles, passavam um WhatsApp, olha, tem gente entrando. O cara mandava um helicóptero no dia seguinte, isso aconteceu pelo menos um par de vezes. E aí é essa queda do desmatamento que a gente observa em 2017. Houve um esforço muito grande do IBAMA durante o período. Aqui também, né, tem esse pico aqui, por exemplo, de 2004, 2005, foi que levou, quando a Marina Silva era ministra, a criação de uma rede de unidades de conservação nessa região que derrubou realmente o desmatamento de 2006 e mudou de patamar, né? A partir disso, somente em 2007 passou dos 1.500 km² nessa área que a gente avalia. E aqui, então, houve esse esforço muito grande do IBAMA em 2015, 2016, que derrubou os números. É o primeiro ano desde 2012 que cai abaixo dos 500 quilômetros. E aqui nós vemos uma retomada. Claro, uma clara retomada do desmatamento. E em 2019 nós vivemos o começo do desmonte da capacidade de fiscalização do Estado. Agora isso culminou com um evento recente, quando o diretor de proteção foi demitido por conta de uma operação na TI Piterel, onde as máquinas dos garimpeiros foram queimadas. Então a gente está vivendo um apagão de fiscalização, o que leva a um descontrole completo. Eu vou mostrar as áreas de garimpo aqui. Vou sair de novo da minha tela, deixa eu ver qual é o próximo slide. Aqui está o desmatamento acumulado, né, no período, o percentual da área. Nós já começamos com menos de 6% em 2000 e hoje já estamos batendo 16% daquela área total, que mais ou menos uns 47% daquela toda a área é terra indígena. Ou seja, tudo isso está acontecendo fora de terra indígena, por enquanto, né? Por enquanto está acontecendo fora. Rodrigo, Diga. uma perguntinha rápida sobre o gráfico. Vocês têm, não sei se tu tens algum dado de algum tipo de projeção que a gente consiga visualizar melhor, tipo, o que aconteceria se continuasse com esse tipo de medidas de falta de fiscalização? Essa questão é interessantíssima. Existe sim, o Instituto Socioambiental, que é uma das instituições parceiras nas avaliações do corredor. Eles têm um trabalho de modelagem, mas eu não tenho certeza de que isso seja publicado. Eu vi uma versão beta desse paper, mas se não está publicado, em breve será. E os modelos são justamente em função do adensamento do corredor logístico, só que esse modelo estava sendo rodado com dados de antes do apagão de fiscalização, antes da troca de governo. Então, não sei se vai ter uma atualização para ser publicado, mas isso tem sim. Eu posso ver, se por acaso eu localizar e eu puder e tiver condições, eu vou consultar alguns dos autores, e se tiver condições de circular isso, eu avalio, eu passo para o Marcos, tá? Eu vou voltar a projetar o meu... Voltamos ao SIG, né? Sim. Vou desligar o PRODES, então, e vamos falar a coisa que o ponto aquele das queimadas, que é um indicador que a gente trabalha também. Vou trazer para vocês o ano de 2019, que teve o Dia do Fogo. Não sei se vocês lembram disso, que os fazendeiros da região de Novo Progresso, que é essa cidade que está aqui, eles se organizaram e para uma espécie assim de libelo em homenagem ao excelentíssimo senhor presidente da República, eles resolveram queimar todos juntos os seus campos e as áreas que tinham sido desmatadas. Foi chamado Dia do Fogo, para dizer assim, olha, nós estamos aqui, nós queremos trabalhar. O trabalhar, nesse caso, é tirar a floresta, roubar a madeira e botar a soja. Então, em agosto do ano passado, houve esse evento, na primeira semana de agosto, houve esse evento chamado de Dia do Fogo. E isso que nós estamos vendo aqui também um monitoramento que o INPE faz, que é o monitoramento de focos de calor. Esses são os resultados de janeiro a junho de 2019. São mais ou menos uns 280 focos. E agora eu vou
ligar os resultados de janeiro a agosto. Isso é o resultado do Dia do Fogo, que levou a pluma de fuligem até a cidade de São Paulo. Escureceu São Paulo no dia, acho que por volta do dia 14 de agosto, São Paulo escureceu por conta dessas queimadas. Então, isso também dá uma ideia do que significa a situação que nós estamos vivendo em cima das pressões sobre os territórios indígenas. E nós estamos vivendo, além do apagão de fiscalização, a FUNAI foi, desculpa se soa grosseiro isso para algumas pessoas, mas ela foi aparelhada pelo que há de pior no agronegócio brasileiro. A FUNAI é um nicho dos ruralistas da UDR, ela é dominada pela UDR. Então, um órgão que os índios sempre viram como aliado, de 2019 para cá, os índios estão vendo como inimigo. Não sou eu que diz isso, são os próprios índios que dizem que agora, pela primeira vez na vida, a FUNAI é inimiga dos índios. Então, isso, além do apagão de fiscalização, tem um apagão da função constitucional do órgão indigenista de fazer a proteção dos direitos de indígenas e dos seus territórios. Eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, eu já estou quase ficando rouco. Não sei quanto tempo nós estamos. Temos quase uma hora, né? Vou acelerar aqui para a gente poder conversar um pouco antes que eu fique rouco. Deixa eu desligar algumas coisas aqui. Eu vou ligar uma imagem de satélite. Vamos ver se vai carregar, porque eu estava com problema com ela. Essa linha aqui é o limite da TI Baú, aquela TI mais do norte. Vamos ver se vai carregar. Ou não vai carregar, gente. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu estou com problema no acesso ao servidor, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho um atalho para isso. É meio feio, mas eu vou compartilhar uma outra tela, só um minutinho. Vocês continuam vendo o meu SIG, né? Sim. Sim. Tá. Vou trocar a tela. Ainda bem que eu tinha feito isso antes. New Share. Isso aqui é uma área de garimpo. Essa linha amarela é a TI, limite da TI Baú. Essa é uma área de garimpo que já está dentro da TI Baú, numa imagem do dia 30 de agosto de 2019. E agora eu tenho uma imagem, deixa eu ver se eu consigo. Essa é a imagem, agora que eu falei, está começando a abrir as nuvens, essa imagem é da semana passada, essa imagem é do dia 26 de abril de 2020. Há um tremendo crescimento do garimpo dentro da terra indígena. Aqui é um garimpo que vem do lado de fora, aqui está o garimpo na TI, isso aqui é garimpo na TI. O descontrole absoluto. Na primeira semana da pandemia, a FUNAI publicou uma portaria proibindo a entrada de brancos em terras indígenas, com exceção do serviço de saúde, algumas poucas exceções. Só que, obviamente, os garimpeiros não dão muita bola para uma portaria da FUNAI. Então, nós estamos vendo uma explosão do garimpo nessas últimas semanas. Como o tempo está abrindo, a minha equipe que está lá em Novo Progresso fez um sobrevoo agora, comecinho de abril, fez um sobrevoo e confirmou que algumas áreas, vou voltar lá para o meu SIG, algumas áreas que estão aqui no meio da TI Baú tem novos garimpos abertos recentemente, com pista de pouso aberta, e os índios estão numa situação, já começam a temer a contaminação do coronavírus, porque tem um descontrole, né? Então,
os índios estão, as aldeias mais isoladas estão temerosas, inclusive, de sair para caçar, porque tem medo de encontrar os garimpeiros e correr o risco de contaminação. Então, provavelmente isso aqui vai... Quando a Covid chegar em Novo Progresso, hoje tem 2 casos confirmados, Novo Progresso está bem aqui, né? Quando chegar aqui, é aqui que os garimpeiros vêm se abastecer, é aqui onde os garimpeiros comercializam o ouro. Quando chegar aqui de maneira explosiva, vai ser uma catástrofe, que é uma catástrofe que vai repetir o que aconteceu no contato. Esse grupo da TI Baú, na época do contato, ele perdeu 50% da sua população, basicamente por causa de gripe e sarampo. Os índios têm um sistema imunológico que ainda não está totalmente adaptado às coisas que para nós são relativamente normais. Então, doenças respiratórias já são mais graves com as populações indígenas. Há muito caso de tuberculose ainda nas aldeias. O atendimento da saúde é muito precário e também está sendo desmontado pela atual administração. É precaríssimo. O Novo Progresso não tem nenhum leito de UTI. O leito de UTI mais próximo do Novo Progresso está em Santarém, que é aqui no norte, que está mais ou menos uns 800 quilômetros, e na cidade de Sinop, que é mais ou menos por aqui, talvez um pouco mais ao sul, que está a 600 quilômetros. Então, vocês imaginam se chega o vírus dentro das terras indígenas, vai ser uma catástrofe. Os índios têm uma vida muito comunitária, as casas são comunais, os caiapós são famílias matrilineares, então quando um guerreiro se casa, ele vai morar na casa do sogro, né? E a filha nunca sai da casa dos pais. Desculpa, algumas casas podem ter 40 pessoas, sem divisórias, sem banheiro, sem água corrente, então pode ser uma catástrofe. Está se fazendo um esforço enorme para que os índios não saiam das aldeias, mas isso não é muito fácil, porque eles têm relações com várias localidades, eles saem para comprar comida, eles têm índios têm aposentadoria, tem índio que tem Bolsa Família, então tem uma dificuldade de lidar com a burocracia no acesso às coisas mínimas que eles necessitam. Então é um cenário, desculpe se não é muito animador o cenário que eu pinto, mas é isso, com isso que eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos. Há uma clara degradação da situação nos termos das pressões e da situação em termos de comando e controle por parte do Estado. Nós estamos vendo um degringolar, um esforço muito grande que vinha sendo feito da Constituinte para cá, em termos da proteção dos direitos dos territórios indígenas. É difícil dizer até onde que isso vai, mas as perspectivas não são nada animadoras. Dito isso, acho que a gente podia conversar um pouco, já estou começando a ficar sem voz. Se alguém quiser fazer pergunta, um comentário, Certo. passo a palavra. Perfeito. Agradeço muito. Acho que está todo mundo um pouco chocado, né? Só queria fazer um comentário antes de abrir a palavra para todos, né? Tu falaste de Desculpa, cortou a sua fala. Tu falaste do quê? Um ciclo de ocupação. Um ciclo. Uhum. Que consiste do desmatamento, pastagem. Desmatamento, logo a queimada, logo e a pastagem. Isso, desmatamento, queimada, pastagem e pecuária. Sim. Outro dia assisti um seminário do Carlos Nobre, um webinar, né? Onde ele falava que é uma espécie de sorte que não surge uma pandemia no Brasil. Que a gente não cria a nossa própria para combater essa pandemia chinesa, né? E só para comentar para o pessoal, que eu passei alguns artigos para eles verem ali, que pandemia é uma consequência da ultrapassagem dos limites, né? E essa lógica de adensamento populacional que traz pecuária para lugares muito próximos a regiões que não eram ocupadas,
é que faz um dos mecanismos de vetor é sair da biodiversidade de micro-organismos para os animais domésticos, domesticados, e esses para os humanos. É isso. Ah, prof. Agora mesmo, antes da aula, eu estava assistindo aquela série do Explained, do Netflix. Eles fizeram um especial Covid-19. Ah, eu vi a chamada disso. Isso, é muito legal, 20 minutinhos, e aí eles explicam justamente o perigo, né, dessa aproximação que está acontecendo, irresponsável, e eles pintam no globo os principais pontos preocupantes, né, que é onde tem mais chance de ocorrer, e um deles é exatamente esse ponto ali dentro do Brasil, bem aí no centro brasileiro, ali na Amazônia, justamente por causa da pecuária e tal. É bem preocupante. Vi isso agora. Viu? Fiquem à vontade, gente. Passo a palavra para a gente conversar um pouquinho. Eu só peço que quem fale se identifique, como eu não conheço todo mundo, eu não reconheço a voz. Rodrigo, Cauê aqui. Olha só, tem uma pergunta, acho que é meio boba, porque eu não conheço muito essa parte de fiscalização e tal, mas uma dúvida que surgiu conforme tu foi falando, eu acho que, sei lá, para mim parece ser meio bobo, mas não sei o quão difícil é fazer, né? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que na minha cabeça, na teoria parece que ia ser mais fácil, mas na prática deve ser muito complicado. Que é como tu comentou, existem alguns locais ali dentro da área que estão desmatados e já foram inclusive quantificados por vocês, né? Eu queria que tu comentasse um pouco como é que são os passos que a parte de fiscalização dá e de punição para esse tipo de coisa, porque eu tenho a impressão que às vezes essas coisas elas acontecem um pouco devagar demais. Eu gostaria que a fiscalização batesse com mais força, com mais rapidez. Me dá a impressão de que é muito lento. Eu queria que tu explicasse um pouco como que é feito esse tipo de coisa. No interior das terras indígenas, isso o IBAMA tem competência de atuar também. Então, inclusive, há uma norma que ainda está em vigor, porque está numa lei, não foi derrubada, que é a que permite a queima de equipamentos no interior de terras indígenas e áreas protegidas. Então, embora haja um esforço para derrubar essa norma, ela ainda está em vigor. Mas, normalmente, o que acontece, o Instituto Cabu, que é essa instituição com quem eu trabalho, eles fazem denúncias ao Ministério Público e ao IBAMA, e algumas viram inquéritos e originam operações para coibir as ilegalidades. Mas nós estamos falando de 6 milhões de hectares só nessas duas TIs que a gente está vendo aqui, né? Dessa localidade, aqui da divisa entre os estados, que passa mais ou menos aqui até Novo Progresso, isso aqui deve ter 1.000 quilômetros de extensão. Fácil. Então, uma equipe do IBAMA com 2 helicópteros baseados em Novo Progresso, se ele está atuando num canto, tem coisas novas acontecendo em outro canto que só vai se descobrir semanas, ou às vezes meses depois. Então, essa falta de agilidade, ela se deve à capacidade operacional, porque é caríssimo manter 2 helicópteros permanentemente no progresso, como ocorreu em 2015, 2016, havia 2 helicópteros permanentemente com equipe mobilizada em Novo Progresso, mas isso já não existe mais. Então, tem a dificuldade da logística e a intensidade da degradação. São muitas pessoas envolvidas com os ilícitos. Novo Progresso é uma cidade que a economia é basicamente calcada no ilícito. Hoje não tem mais madeireiras, porque o IBAMA deu uma dura nos anos 2000. A partir desse período que eu estou lá, quase não tem mais madeireira no Novo Progresso, porque a madeira perto do Novo Progresso já está esgotada. Mas, em compensação, nós estamos vivendo o boom, nós estamos vivendo uma nova corrida do ouro. A busca por ativos de segurança decorrente da própria pandemia levou o preço do ouro a um patamar nunca visto. Então, 10 centavos a mais num grama de ouro já mobiliza muita gente que vai querer arriscar, estar trabalhando dentro de um lugar onde não se pode fazer garimpo e mineração, pela perspectiva do lucro imediato.
Então, é uma equação que as variáveis são todos apontam para a degradação. O ouro, por isso que está uma região que não existe atividades econômicas intensivas em mão de obra. E cada vez menos, porque a lavoura mecanizada de soja diminui ainda mais. Então, tem uma ociosidade de mão de obra tremenda. Tem uma região com níveis educacionais baixíssimos, o acesso à educação é limitadíssimo. Populações marginalizadas de século, são filhos de seringueiros que estavam a primeira leva, ao final dos anos de 1800, 1870, por aí, que foi o primeiro ciclo da borracha, já tinha nordestinos que vieram para soldados da borracha. Depois isso se repetiu na Segunda Guerra. Então, são marginalizados de 3 gerações. Eu viajei, eu sempre vou de Novo Progresso até Sinop de ônibus. Sempre não, mas muitas vezes faço essa viagem de ônibus, uma viagem de 12 horas, e sempre tem garimpeiro no ônibus. E no final de 2018 eu viajei ao lado do garimpeiro, nós fomos conversando, ele mora em Novo Progresso, mas trabalha num garimpo lá no Mato Grosso, numa cidade chamada Peixoto de Azevedo, e ele disse que ele trabalha somente para pagar as contas da casa. É um trabalho insalubre, de tremendo risco, é uma região endêmica de malária, os garimpos são tremendamente violentos, pessoas sem documento, assim, tudo que pode haver de errado acontece ali. E o Estado com uma capacidade de resposta limitadíssima, mesmo quando havia vontade de fazer as coisas do jeito certo. E agora que nós estamos vivendo uma situação que essa vontade não existe mais, é isso, não há nenhuma perspectiva de isso vai se reverter em curto prazo. Júlia? A Júlia tinha se Eu manifestado. de novo. Fica à vontade, vocês podem repetir, não tem importância. Pode. É que eu gosto desse tipo de assunto. Não, porque eu ouvi, o colega falou sobre fiscalização, né? E aí eu fiquei pensando, não existem, óbvio que existem, mas eu queria que tu falasse um pouco de novas metodologias que estão tentando desenvolver, ou pelo menos estavam antes, Sim, né? sim. Tipo de fiscalização, porque eu consigo pensar, tipo um helicóptero, eu concordo que é muito caro e economicamente inviável, mas vem na minha cabeça, por exemplo, fiscalização por drone, por câmera em drone. Eu ia perguntar isso também. O drone tem o problema das autonomias, né? Porque como é tudo muito grande, tem que ter um drone militar, teria que ter um drone como os que os americanos usam no Afeganistão, né? Primeiro ponto. Mas existem, tenho uma tela para compartilhar com vocês aqui, peraí. Augusto já Eu até pediu, deixei depois aberto Augusto, aqui. pode baixar a mãozinha e depois tu já fala, fica tranquilo. Beleza. Um comentário para depois mesmo. Beleza. Tá. Também, se quiserem anotar, se chama De Olho no Xingu, que é essa parceria que está no monitoramento. Aqui embaixo tem um sistema que se chama CIRAD-X. Esse sistema trabalha, faz alertas mensais, e em vez de usar imagens óticas, usa imagens de radar, que não importa a cobertura de nuvens. E esse negócio está sendo qualificado aceleradamente. Nós usamos os alertas do CIRAD, eu até devo ter, não tem aqui não, mas enfim, é um sistema que usa radar. Esse radar que o CIRAD usa, ele é um radar que não tem muita resolução espacial, então a gente tem muito problema de falso positivo, mas os algoritmos estão sendo sofisticados e aprimorados muito rapidamente. Então, isso nos permite ver mesmo quando não se enxerga, porque o radar ele independe da cobertura de nuvens. E existe um troço fantástico que, se vocês não conhecem ainda, recomendo, que é um sistema Map Biomas, que é um sistema cooperativo de várias instituições de pesquisa. Aí no Rio Grande do Sul é o pessoal do Centro de Geologia da URGS, que trabalha na parte do Pampa. Esses caras estão fazendo uma coisa inacreditável. Eles conseguem avaliar com as imagens Landsat a mudança da cobertura da Terra nesse período aqui, de 85 até 2018. Em breve vai ser lançada a coleção nova. Deixa eu ver aqui como é que a gente abre. Por que ele não abriu? Sério, história. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Plataforma de dados, infográfico.
Deem uma olhada nisso com calma. Esses caras estão fazendo isso, uma avaliação muito precisa. Como é que eu acesso o mapa, cara? Uma avaliação muito precisa da mudança do uso da terra no todo o território nacional, a partir de imagens com resolução espacial de mais ou menos 30 metros. Isso aqui é uma coisa fantástica. E o Map Biomas tem um sistema que chama Alertas Map Biomas, que é mais ou menos parecido com os alertas do DETER, que é um sistema do INPE também, que não é para codificação, é para indicação de alertas. Então, tem muita coisa acontecendo. Algumas instituições americanas, vamos ver por que não carregou o Brasil aqui. Algumas instituições americanas, eu tenho feito contato com o pessoal de uma universidade, agora me deu um branco, Maryland, a Universidade de Maryland também está desenvolvendo uma modelagem com... não está atualizado aqui, vamos ver se eu queria mostrar para vocês como é que o mapa aparece, mas eu não estou conseguindo. Mas, enfim, tem muita coisa acontecendo para a qualificação dos alertas, para ter um alerta mais eficiente do ponto de vista de localizar de uma maneira mais imediata onde que as coisas estão acontecendo de uma forma mais grave. Mas qual é o problema? O problema é que se os alertas existem e o Estado não responde, a efetividade é mínima, né? Não adianta eu saber o que está acontecendo se eu não tenho uma força de comando e controle que vá lá fazer a repressão. Então, nós vamos ter um gargalo que não está carregando, gente. Mas vejam lá, por favor, dê uma espiada no Map Biomas. Nós temos um gargalo que é a ação. Por mais sofisticado que seja essa capacidade de saber o que está acontecendo no território, se não tiver uma resposta do IBAMA, da Polícia Federal, do Exército, de quem for, a utilidade é mínima, né? Algumas coisas viram um inquérito, viram um processo, mas é impossível identificar os autores dos desmatamentos. Os garimpeiros sequer têm CPF. Então, é um gargalo que só pode ser resolvido quando houver uma ação firme do Estado para trabalhar pela repressão. A esperança que se tem particularmente com as commodities do Mato Grosso, é que os mercados internacionais passem a exigir uma alteração do comportamento. O acordo com os europeus da agrícola, me foge o termo agora, mas assim, essa Mercosul, a União Europeia, já está, os alemães e franceses estão dizendo que se os desmatamentos não voltarem aos patamares de 2017, ele é inviável. Mas nós temos um problema que são os chineses, que, com perdão da expressão, eles estão cagando o que acontece na Amazônia. Então, essa soja é basicamente para alimentar porco na China, para alimentar os chineses. Então, a pressão internacional, ela pode ter alguma efetividade? Pode, mas ela é limitada, porque o maior mercado atualmente para essa produção agrícola do Centro-Oeste é a China. Eu tô um pouco atrasado em escrever para vocês, mas meu próximo texto, eu tive alguns problemas e não consegui. O próximo texto eu vou falar disso. Sobre nós fomos... Tá cortando o teu áudio. Cortou o áudio do Marcos, Não era nada muito importante. Augusto sim quer falar. E depois a Pedro. Eu tinha um comentário para falar. É sempre muito interessante conhecer mais disso, principalmente porque ano passado eu tive a oportunidade de ter um contato com os pataxós lá da Bahia. Uhum. E é muito legal ver que essa universidade, porque principalmente as diferenças que tem, né? Enquanto lá eles estão lutando para conquistar as terras deles de volta, aqui eles estão tentando para manter a terra, né? É sempre uma luta que eles estão. Sim, isso é uma outra coisa que é interessante a gente ter presente também, que não existe um índio brasileiro, né? Estou falando de muitas 250 povos, 180 línguas. Então, o índio genérico brasileiro é uma coisa que só está na cabeça dos burocratas aqui, dos meus vizinhos aqui de Brasília. Não existe um índio
índio genérico. Cada povo tem sua peculiaridade, cada povo tem um histórico, uma relação diferente com o massacre que foi a chegada dos europeus. Cada povo tem formas diferentes de lidar com o seu território, com as suas cosmologias. Assim, um universo muito grande e infelizmente muito distante do nosso dia a dia. Assim, eu que estou nisso há 10 anos, vejo como conheço novas pessoas e as pessoas realmente, se não é muito interessado e não tem um acesso, parece uma coisa tão distante, né? Esses tempos eu estava em São Paulo e vi tinha uma exposição naquele Farol Santander, muito lindo, com um acervo do próprio Santander, e tinha um quadro do Caribé, que era uma cena indígena, uma cena assim numa aldeia, as mulheres chegando à roça, os homens chegando com caça, algumas pessoas, mulheres tecendo. E quando eu cheguei na frente desse quadro, na exposição tinha uma mãe e um filho pequenininho, assim, talvez, sei lá, uns 8, 10 anos. E quando eu me aproximei deles, a mãe estava dizendo para ele o seguinte: meu filho, antigamente era assim, antigamente os índios caçavam. como se fosse uma coisa lá do século XVI mesmo, né? E eu vou voltar a dizer para ela: eu conheço pessoalmente muitos índios que caçam. Muita desinformação por aí, né, ainda. Muita. Com índio é muita desinformação. E eu, como tinha essa formação de ecologia, a relação com os espaços e com a natureza, assim, com os recursos naturais, estrito senso, a sensação da perda é um pouco diferente. Você às vezes vai num lugar, um estudo de impacto ambiental, você conhece um pedaço de mato, que aquele mato vai ter que ser derrubado para dar lugar a uma indústria, uma estrada, seja lá o que for. E ok, a maneira como isso te toca toca as pessoas. E quem tem alguma relação mais próxima com isso, é impossível que não toque. Agora, quando envolve outras pessoas, eu estou há 10 anos trabalhando com esses índios, eu vejo as crianças crescerem, eu vejo os velhos ficarem mais velhos, eu vejo os adultos se tornarem velhos. Então, são pessoas assim, que nem nós, que sentam com a gente, conversam e tem coisas para contar daquele mundo que é tão diferente do nosso. Então, é muito mais dolorido isso, de ver isso sob uma ameaça tão intensa e com tão pouca margem de manobra que a gente tem para reverter ou tentar assustar isso. É muito dolorido. Às vezes eu fico pensando que não sei se eu vou conseguir fazer isso por muito tempo. É bem difícil. Pietra? A minha pergunta, ela entra bem nesse viés que o Rodrigo estava falando. Primeiro porque, assim, eu me interesso muito por esse assunto, né? Porque o meu curso de formação é engenharia civil. E essa sempre foi uma briga que eu comprei muito com professores, nas palestras e etc. A questão do impacto ambiental, que é conhecidíssimo amplamente, que a engenharia, que a construção civil, né? É um inimigo declarado, né, do meio ambiente. E isso sempre me incomodou muito, eu sempre busquei quebrar esse paradigma, né, eu como engenheira. E o ponto que eu ia chegar é justamente esse que o Rodrigo falou, da gente estar muito distante dessa realidade. Porque toda vez que eu resolvo me inteirar sobre um assunto, estudar um pouco sobre esse assunto, eu sempre, além de entender o fenômeno, eu gosto de pensar o que eu, como uma pessoa que mora em Porto Alegre, a milhares de quilômetros de determinado fenômeno, posso contribuir para a diminuição ou para que isso não ocorra, assim, de certa forma, né? O que eu, a 1000 quilômetros, posso fazer para, de alguma maneira, diminuir o que acontece, né? E eu queria fazer essa pergunta para o Rodrigo, o que ele considera que seriam coisas que sejam capazes de diminuir isso, tirando usar o cérebro para votar, né? Porque isso a gente já sabe que as pessoas têm que fazer, né? Faz muita diferença. Talvez levar um pouco dessa conversa adiante, sabe? Tentar mostrar para as pessoas que isso é uma coisa que está acontecendo, não acontece há 500 anos e continua acontecendo hoje. As pessoas têm acesso a isso, né? E
E é incrível. Por exemplo, o Instituto Cabu, com quem eu trabalho, tem uma... Vou carregar o site para vocês. Tem um trabalho fantástico. Uma das coisas que se faz lá é uma valorização do trabalho indígena. E esses caras têm uma cultura material riquíssima. Vou abrir o site. Então, por exemplo, fazer uma compra. Sei lá, tem pulseiras de miçanga que as índias fazem, que é um troço sensacional e é coisas de R$ 30, sabe? Uma coisa assim, de fazer as pessoas saberem que isso está... Instituto... Como é que está o site. Inclusive, agora botaram, em função da pandemia, botaram um site de compras no ar. Então, um troço tão legal. Assim, eu acho que a difusão do conhecimento é a coisa que a gente mais precisa nesse momento, que as pessoas saibam que isso está acontecendo. Sabe? Seja, de vez em quando postar no seu Instagram uma foto do índio, tentar... Não sei, é difícil dizer, né, uma receita para isso, mas... Eu acho que esse é o caminho, fazer as pessoas saberem que isso está acontecendo. Dê uma olhada também, é muito legal. Inclusive, o Cabu está fazendo uma campanha de arrecadação, porque esses índios, como estão... esse esforço tremendo de mantê-los nas aldeias, a gente está numa campanha no vaquinha.com para levar cestas básicas, porque eles estão acostumados ao café, ao açúcar, ao sal, até produtos de higiene e limpeza, que são críticos para a questão do combate ou da evitação do coronavírus. Então, tem coisas que estão acontecendo que, se pudessem ser divulgadas, certamente seria de uma extrema ajuda para essa gente. Isso se aplica também a outros povos, né? Não é, eu falo do que está mais perto de mim, do que eu conheço melhor, mas eu tenho certeza que isso está acontecendo em outros lugares também. E outra coisa que é importante é a gente perceber que as consequências disso, elas vão atingir a todos. Né? Não apenas a perda digamos, esse serviço... Eu só sabia falar inglês, o Rodrigo que me ensinou ontem. Como é o nome, Rodrigo? Serviços ambientais. Serviços ambientais. Eu chamo de Ecosystem Services. Culturais, não apenas isso que nós vamos perder. Nós vamos perder muitos outros. Muitos Sim. outros. O Darcy Ribeiro, que trabalhou com o índio a vida inteira, sempre defendia essa argumentação de que os índios eles têm soluções e respostas para problemas que ainda nós nem começamos a enfrentar. Então, a perda da nossa diversidade cultural é uma coisa que não se pode nem medir, né? A gente está perdendo um conhecimento de uma relação com os espaços que poderiam ser extremamente úteis para a resolução de problemas contemporâneos. E isso nós estamos perdendo. Você vê que lá com os caiapós, que eu já estou há tanto tempo lá, cada vez que morre um velho, é um pedaço da cultura deles que se perde. Cantos, o sistema de fazer as coisas, a maneira de entender a natureza, eles têm uma relação com a biodiversidade que é muito, muito diferente da nossa. Tem uma taxonomia para animais e vegetais que baseada nos usos e não em Linneu, é sensacional, assim, um conhecimento que está sendo perdido, que poderia ser tremendamente útil para nos apontar soluções para problemas que a gente está enfrentando nesse momento. E que nós enfrentaremos, né? E que nós enfrentaremos Sim. Em breve. Júlia, eu não quero abusar muito do Rodrigo, né? Então... Ficando rouco já estou ficando rouco. Eu não sou professor e eu falo muito e fico rouco. Não tenho treinamento. E eu tenho uma grande dificuldade de não falar muito. Eu fico aqui me chacoalhando na cadeira. Júlia? Oi. Eu não sei, então, mais se eu faço essa pergunta, porque é uma pergunta um pouco técnica, da parte mais biológica, assim, porque eu tenho uma formação sobre biotecnóloga, que é a prima da biologia do Rodrigo. Eu queria saber
mais sobre o fluxo gênico dos transgênicos para as matas naturais, nativas. Eu queria saber se isso é um fato, se já foi observado, porque como está muito, muito próximo às plantações e o fluxo gênico é algo que a gente sabe que existe, eu queria saber se já teve algum estudo que comprovou isso, se estão trocando genes, vamos dizer assim, entre a mata nativa e a plantação de transgênicos pela proximidade. Confesso que eu não conheço desse tema, mas tem pessoas que estão preocupadas com isso. Tem alguém, talvez na Universidade Federal do Pará, tem alguém mexendo com isso, mas eu não sei, nunca vi nada publicado. É uma preocupação, mas eu não sei se foi avaliado o suficiente para responder essa sua pergunta. Vou ficar devendo essa. Ah, não, tá, perfeito. Continua na dúvida. Sim, vai continuar na dúvida. A dúvida é o que nos move, né? Eu sou movido a dúvida. Voltando lá à questão cultural, é bem rapidinho, eu só queria saber tipo, o que a gente observa de impacto cultural, assim, num primeiro momento, porque, tipo, se tu pode citar alguns exemplos de impacto cultural. O pessoal que trabalha com esses índios tem uma preocupação com o que está acontecendo com as novas gerações, porque tem muitos jovens totalmente desinteressados dessa vida de aprender, é tudo muito custoso, né? A floresta não é amistosa, então aprender as coisas do dia a dia numa aldeia é tremendamente trabalhoso. O trabalho da roça é pesadíssimo, o trabalho de fazer a farinha, que é uma coisa que é a base da alimentação deles, é um trabalho pesadíssimo. A caça e a pesca, a caça principalmente, é um esforço muito grande e muitos jovens estão desinteressados disso. Alguns jovens indígenas são como os jovens nossos das cidades, assim, que estão ali de olho grudado no seu smartphone, de fones, e parecem um pouco alheios a essas preocupações. Não são todos, é claro, mas isso é perceptível. Você vai em Novo Progresso, que é uma cidade que eles frequentam muito, e você vê os meninos na rua com seu celular e querem ter uma vida mais urbana, que é um direito que eles têm realmente, né, de poder optar, aquela coisa a maneira como eles vão se integrar tem uma certa margem de discricionariedade da parte deles. Mas essa perda cultural, daqui a 1 ou 2 gerações, vai representar a perda territorial. Quando não houver mais sentido ter 6,5 milhões de hectares, quando não tiver ninguém interessado em estar lá dentro, vivendo essa forma de vida, e esse é o esforço que os ruralistas estão fazendo, essa terra vai virar reserva de valor e vai ser incorporado ao mercado imobiliário brasileiro, vai ser terra agrícola. Eu não vou ver, espero que não vá ver, mas provavelmente vocês que são mais jovens talvez até vejam isso, de simplesmente deixar de ser terras indígenas para virar terra de fazenda, porque não tem ninguém mais interessado em estar lá dentro. Isso pode acontecer. Hoje, a defesa da floresta nesse corredor que a gente estava olhando ali, ela só ocorre porque os índios estão lá dentro e a grande maioria deles acha que aquilo é o seu lugar e eles lutam para mantê-lo do jeito que eles conheceram. Mas eu não tenho nenhuma certeza de que isso vai se perpetuar. Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso. Conheço jovens que estão com esse mesmo pensamento, mas vejo muita gente na rua querendo uma outra forma de vida. O que acontece? Essas pessoas, os indígenas brasileiros na cidade, eles são párias, eles são lumpen, porque eles não têm instrumentos para lidar com as exigências, por exemplo, de um mercado de trabalho. Eles tiveram uma educação paupérrima. A grande maioria deles tem apenas o ensino fundamental. Então, nas cidades, eles são marginais. Lá dentro de uma TI, um índio que vive como índio, ele tem uma autonomia completa. Ele é capaz de conduzir a sua vida com total autonomia e com conhecimento dos seus limites, do seu território, que às vezes eu entro no mato com eles e fico pensando assim, se esse cara me deixar aqui sozinho, eu morro em poucos dias, eu estou morto. E um índio é capaz de se enfiar no mato com um facão e sobreviver
semanas ou meses. E fora da floresta, esse conhecimento não vale nada. Então vai ter um paradoxo da manutenção dos territórios que vai ser resolvida somente com educação, uma educação que os permita levar isso com a maior suavidade possível, para quando eles tenham que efetivamente se integrar à sociedade nacional como brasileiros, não mais como uma população diferenciada, isso seja uma coisa que tenha um mínimo de dignidade. Isso não é o que ocorre atualmente, né? Essa dignidade não existe. Índios fora do seu território são párias. E existe a pressão sobre a floresta, né? Uma vez que a gente tenha essas transformações, a gente tem o risco de que a floresta mesmo já não se sustente, não é verdade? E aí nós vamos entrar num outro limiar daqueles que eu tentei mostrar para vocês lá, daqueles limites planetários, né? Sim. A própria floresta tem esses limiares. A savanização já está em alguns pontos do sul, já está ocorrendo. O processo de savanização, e isso vai ter um impacto de mudança climática e de mudança devastador, primeiro no Brasil. Sim, primeiro no Brasil. Primeiro no Brasil e depois no mundo afora. Só mais uma pergunta rápida minha. Agora eu não abro mais para ninguém, porque senão eu vou escutar aqui a voz do Rodrigo. Um pequeno comentário, que até eu já conheço, porque nós já conversamos, somos amigos. Qual é o nível tecnológico desses garimpos? Que consequência isso traz? O garimpo, até uns anos, muito poucos anos atrás, ele era o que chamavam de desmonte hidráulico. O cara entrava, achava um veio, normalmente aluvionar, junto a um curso d'água, e desmontava com uma bomba de pressão, uma bomba d'água ligada num compressor. Então, fazia o desmonte hidráulico, ia desmontando e passava aquilo numa esteira, num carpete, separava o ouro, depois fazia o amálgama, um sistema muito rudimentar. A gente tem um problema seríssimo de contaminação por mercúrio em alguns rios lá. Isso é um outro assunto que daria para a gente conversar, esse tanto que a gente já conversou. Talvez podemos até, se houver interesse, a gente volta nisso, porque é um dos temas que eu tenho trabalhado também. Mas, enfim, era rudimentar e de pouca efetividade. E de uns anos para cá, por incrível que pareça, como uma consequência da construção de Belo Monte, depois da obra estar pronta, teve uma ociosidade de maquinário pesado em toda a região, e aí isso começou a ser feito com, chamam PCs, pás carregadeiras. É um braço, uma máquina com braço hidráulico, que é capaz de fazer em 1 hora o que um cara, uma equipe de 6 levaria semanas para fazer. Então, o salto tecnológico da incorporação das PCs, que é o que está acontecendo hoje em todos os garimpos do Xingu e do Tapajós, também levou a destruição a um nível, acelerou a destruição com um nível que não ocorria anteriormente. A degradação se dá mais rápido em territórios muito maiores e às vezes usando muito menos mão de obra. O que uma equipe de 6 fazia em dias de trabalho, um bom operador de PC faz em algumas poucas horas, e o estrago é tremendo. Então, tanto que eles arriscam ter uma PC de R$1 milhão dentro de uma TI, arriscam estar lá com esse equipamento sabendo que se vier uma fiscalização ele vai ser queimado, porque o retorno a perspectiva do retorno é tão grande que esse risco é assumido. Isso aumenta muito o PIB do Brasil, né? Sim, e a tentativa de legalização da atividade garimpeira e da mineração, ela já está mostrando resultados. A comercialização de ouro na região também está vivendo um boom. Isso é um índice de sucesso do país, né? É o índice de sucesso do país. E o ouro, o professor que é químico talvez possa me ajudar, não dizer nenhuma bobagem, mas ao contrário dos diamantes, por exemplo, que é possível rastrear as origens, o ouro é muito difícil de rastrear a origem, porque ele é misturado, né? Ele é fundido quando ele vai virar reserva de valor mesmo, ele é fundido com origens diferentes. Então, sequer é possível saber de onde que vem o ouro que a gente está
o brinco, o nosso anel, ele tá, o risco dele seja feito com ouro produzido ilegalmente na Amazônia brasileira é altíssimo. É altíssimo. E com diamantes, por exemplo, tem uma coisa que chama um protocolo Kimberley, que é um esforço muito grande que se fez para a rastreabilidade da comercialização de diamantes, justamente para evitar essa degradação. E tem até um filme, eu acho que Diamantes de Sangue, alguma coisa assim, que conta um pouco dessa história. É daquele cara que queimou a Amazônia, o Leonardo DiCaprio? Esse mesmo, o Leozinho. Mas enfim. Baita filme, inclusive. Baita filme. Mas com ouro não existe nada parecido. Não é impossível rastrear o mercado de ouro no Brasil atualmente. Eu estou falando isso porque o Rodrigo e eu já conversamos, a gente está tentando encontrar uma maneira de rastrear o mercúrio, né? Isso. De poder comprovar, né? Comprovar como materialidade criminal, né? Que determinado mercúrio que foi acumulado em um vegetal ou um animal, ele tem uma certa procedência, né? Para a gente ter uma materialidade de crime, de garimpo ilegal. Exatamente. Daí vocês veem que uma conversa como essa abre um monte de perspectiva tecnológica. Essa disciplina é a disciplina de tecnologias limpas, né? E a gente está falando de um monte de coisa que nem parece tecnologia, mas né? Para a gente ver que a complexidade ela sempre vai permear qualquer assunto vinculado à sustentabilidade, né? E antes de a gente parar, porque eu estou ficando rouco mesmo, essa história da contaminação por mercúrio na bacia do Tapajós, vocês ainda vão ouvir falar muito em curto prazo, porque já tem estudos dizendo que é uma minamata amazônica. Os volumes de mercúrio que estão circulando lá já estão em níveis que, em pouco tempo, populações vão começar a apresentar síndrome de minamata. Isso vai ser uma coisa que já tem muita gente falando nisso e provavelmente vai acontecer em curto prazo. Vai começar a ver os efeitos desse descontrole na contaminação por mercúrio de populações tradicionais, principalmente que o peixe é um alimento básico, e eu acompanhei um estudo que faz parte de uma ação civil do Ministério Público do Pará, que tem peixes do topo da cadeia trófica que apresentam níveis de mercúrio 5 vezes acima do limite estabelecido como tolerável pela OMS. Então, ou seja, vai acontecer. Existem os índios já estão falando que algumas aldeias têm um nível maior de aborto ou de nascimentos com malformações. Não existe nenhum estudo epidemiológico disso ainda. Não tem, a saúde não mapeia, a saúde indígena não mapeia malformação e causas de morte de nasciturnos. Então, talvez já esteja acontecendo e seja uma coisa oculta. E a tecnologia vai ter que ser usada também para pensar em formas de tornar minimamente saudáveis os rios que fornecem o peixe para essas populações. Vai ser uma coisa que a gente vai falar disso muito, muito no futuro. O que é dificílimo, né? Porque o mercúrio o mercúrio mineral ele se transforma em orgânico, né? Sim. E isso é feito pela intervenção de micro-organismos. Micro-organismos, né? Ou seja, agora que apareceram até os ETs, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. Vamos ver aí. Quando uma hora dessa, se quiser, a gente conversa sobre o mercúrio no Tapajós, que é um outro trabalho que eu estou fazendo com uma equipe lá do Pará, uma equipe do Ministério Público. Mas é tanta coisa que não cabe numa hora só. Beleza. Rodrigo, vou te pedir para acessar o compartilhamento, para que a gente tenha a tela cheia. Perfeito, vou fazer isso. Pause share. Já deu? Ainda não. Qual é o comando? Gente. Tem que stop share, não eu fiz isso, mas aí agora só aparece resume share. Não. Deixa eu ver. Eu vou acabar com a tua. Me derruba aí então. Derrubei? Não, quer dizer, eu tô vendo ainda, não tô vendo a tela inteira. Não?
Stop share, achei. Tava lá mesmo, stop share. Ah, tá. Só para a gente ficar em tela inteira para agradecer a tua participação, né? E ver se o pessoal quer fazer algum comentário a mais. Eu agradeço muito. E pedir, tem mais gente que entrou depois, né? A gente está gravando a aula e depois eu vou colocar em um link público, certo? Então, por isso que eu avisei antes que quem não quisesse aparecer aí para o planeta, que se ocultasse, o Thiago tratou de se esconder. E é isso, né? Eu, em nome do pessoal aqui, eu agradeço muito, Rodrigo, e a gente ainda vai... Muita beleza, né, professor? Não dá para expor. Não, muita beleza. Tá certo? Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Também fico à disposição quando quiserem voltar ao tema ou tratar de outras coisas que estejam ao meu alcance. Vai ser o maior prazer poder conversar com vocês. Obrigado. Bom, obrigado pela aula. Foi fantástico. Acho que todo mundo ficou muito... Eles são tímidos, tá? Para elogiar, mas eu tenho certeza que... Não, mas foi ótimo, realmente. Aplausinho. Pode ser por e-mail, não tem problema. Gente, muito obrigado. Precisando de qualquer coisa, pode me procurar. Obrigado aí, gente. Obrigado, Rodrigo. Desculpa as mil perguntas. Não tem. É para isso que estamos aqui. Não peço desculpas, não. Sempre que a gente fala para as pessoas, a gente quer pergunta, tá? É normal, isso é bom. É isso aí. Gente, um abraço a todos. Muito boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite.